Este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho a defensora pública Silvana Lobo e os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos. E a gente começa falando de toda a movimentação, acho que você vai se lembrar, em torno da retirada de caminhões de minério, né, que ficam passando para lá e para cá naquela região ali de Itabirito, Nova Lima, Congonhas e Lafayette. Quase 40 integrantes de 10 entidades e órgãos públicos se encontram hoje em uma grande reunião que pode definir a solução para os estragos, né, no asfalto causados por essas carretas carregadas com minério que circulam na BR-040 e também na BR-356, no trecho aqui entre Belo Horizonte, Itabirito, Conselheiro Lafayette. Os estragos causados pelas carretas foram denunciados em uma série de reportagens da Itatiaia em novembro do ano passado. Uma série muito bem feita, mostrando tudo que acontece ali naquela região com um vai e vem de carretas de minério. A Associação de Municípios Mineradores sugere transferir o fluxo de carretas das BR-040 e 356 para estradas alternativas, que já existem, mas não são asfaltadas. E a discussão, William Travassos, está em torno disso. Ou seja, você asfaltar essas BRs, na verdade, as empresas mineradoras asfaltarem essas BRs para que um movimento de carreta diminua na BR-040 e também na 356. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da bancada e aos nossos ouvintes da Itatiaia. A gente precisa mudar a realidade da 040. Eu rodo há mais de um ano nessa rodovia fazendo esse trajeto Rio-Belo Horizonte. Já vi inúmeros acidentes. Tem 2 semanas nós ajudamos a socorrer uma família que perdeu o controle do veículo. Tinha um pai, a mãe e 2 crianças. E a gente sabe da necessidade dessa reformulação da via com as vias de acesso. Precisamos também de um controle maior em cima desses caminhões. As balanças são importantes aqui em Minas Gerais porque alguns desrespeitam o limite do caminhão, isso traz um desgaste maior para o asfalto. O tema é muito importante porque a gente está falando em salvar vidas. E a 040 é sim uma rodovia da morte. Quem anda por ela todos os dias ou tem a necessidade de fazer uma viagem pela 040, não só a 040 como também a 381, a gente precisa mudar. Eu, sábado agora, a previsão é de chuva, vou até o Rio de Janeiro e volto no domingo, e vou de motocicleta. Imagine os senhores como fica a cabeça, né, dos meus parentes, ou a minha mesmo, quando eu estou dentro da rodovia, enfrentando as dificuldades com o desnível de asfalto, buraco na pista rachada. Então, o que a gente espera é um debate maduro e a gente precisa encontrar uma saída, mas a gente só encontra essa saída com investimento, com grana. E já que as mineradoras usam a rodovia, nada mais justo do que uma intervenção por parte das rodovias para recuperar todo o desgaste que esse caminhão provoca, que traz justamente o minério de lá para cá. Talvez mudanças de rota, não só pelas rodovias, mas também uma coisa mais planejada dentro da distribuição, porque uma vez nós tocamos aqui, às vezes a carga ela anda muitos quilômetros porque não tem vaga em determinado posto de descarga. Então, o tema logística, é a logística, sim, não só da logística, mas como também da infraestrutura. E a gente tem que entender que isso gera muito recurso para o Estado, porém, traz muito prejuízo também. E isso precisa ser reparado. Silvana Lobo, a sua leitura em torno desse assunto, são vários órgãos, viu, que vão estar lá hoje discutindo essa história com mediação do Ministério Público, principalmente aquela área do Ministério Público que cuida do meio ambiente, mas fato é que alguma solução precisa ser encontrada para aquela região. A solução proposta até agora, então, são essas estradas paralelas ali na região da BR-040 e também da BR-356. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Ô, Júnior, com muita sinceridade, eu quero é pagar para ver. Gostaria demais da conta que isso acontecesse mesmo. Se as estradas são asfaltadas, as vicinais, as que eles fizeram lá, se não são, do jeito que eles fazem com a estrada nossa, que é asfaltada, que eles detonam ela toda, jogam um monte de barro nela, se é asfaltada ou se não é, não vai fazer muita diferença. E eles não vão ter dificuldade nenhuma para asfaltar e fazer uma estrada melhor para eles, se houver necessidade, não. Eu, Júnior, o que eu penso é o seguinte, que vá para o viaduto, que vá por túnel, que esses caminhões vão voando, que faz um mineroduto para esse trem circular. O que não pode continuar acontecendo são esses caminhões, essas carretas,
vamos dizer, desgovernadas nesse trecho que a gente tem de Belo Horizonte até Lafayette. Isso não dá para acontecer mais. Muitos dos acidentes que acontecem é visgo de restos de carreta, que fica julgado lá de cascalho, de terra, e a irresponsabilidade que a gente vê muitas vezes da forma como esses caminhões são dirigidos também. Porque eles têm prazo para entrega, eles têm confusão, é um trem zangado esse negócio aí. Então, ó, eu espero que a gente volte aqui algum dia e que o Eduardo possa pedir para cantar um aleluia, dizendo que esse inferno foi resolvido. É isso que eu espero. Eduardo Costa, uma reunião agora que vem desse debate desde novembro, que a gente vem trazendo esse assunto aqui no Conversa de Redação, e agora uma grande reunião que dela, hoje à tarde, pode sair, então, uma decisão, uma proposta, uma intenção de mudança ali naquela região. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, durante décadas, eu ouvi político mineiro falando com orgulho, temos a maior malha rodoviária de Minas. Maior malha rodoviária federal do país. É verdade. Qual é o tamanho do estado? Mas eu vi essas mesmas autoridades negligenciarem indecentemente. Nós tivemos décadas de Eliseu Rezende, da família Canabrava de Curvelo, de Anderson Adalto de Uberaba, mais recentemente de Alexandre Silveira, que vem do Vale do Aço, autoridades mineiras mandando no transporte do país e zero de providência para as nossas estradas. Eu vou evitar tocar aqui no que deve estar acontecendo no norte de Minas, ligação Montes Claros de Araúba, Salinas, Francisco Sá, por respeito à inteligência do ouvinte e falta de tempo. Eu vou ficar em 3 grandes rodovias e trechos próximos a Belo Horizonte. Vamos começar pela famosa, histórica Rodovia da Morte. Se Renanzinho, filho, continuar falando que vai fazer isso, fazer aquilo, não vai acontecer nada. O governo tem que enfiar a mão no bolso, arrancar logo um bi e gastar de Belo Horizonte a Monlevade, que é o trecho que tem 100 quilômetros, 200 curvas e mata desesperadamente e está todo ocupado. Para o caso da 381. Por que eu estou falando isso, gente? Quando se morreu hoje nessa chuva, em alguma cidade, morrer 3 pessoas e causar um prejuízo, o que faz o governo federal, o governo estadual? Situação de emergência, arruma recurso de emergência. Gente, a situação em Minas Gerais, no que toca a 3 grandes rodovias e trechos próximos à capital, é de emergência, tragédia e catástrofe, dado o grande número de mortes e o prejuízo que causa às pessoas no dia a dia, porque toda hora tem uma rodovia fechada. Então nós temos que buscar, junto ao presidente da República, unir forças e buscar recursos de verdade, não apenas buscar licitações para essas rodovias, entregar para a iniciativa privada, mas antes disso buscar dinheiro urgente para estancar a sangria em alguns trechos. Eu já disse, esse trecho Belo Horizonte, João Boulevard, da 381, a outra ponta, a ponta sul da 381, que é chamada de Fernão Dias, que já é privatizada, tem que arrumar um jeito de fazer um túnel de Igarapé até depois de Itatiaia Sul, de Rio Manso, porque a Serra de Igarapé mata todo dia e para o trânsito todo dia. E, finalmente, na 040, essa vergonha, essa indecência. E a gente sabe que é pontual, é aqui na região de Itabirito, Nova Lima e Itabirito, e no Pires, lá em Congonhas, mas mata todo dia. Então, é bom saber que o Ministério Público, o Jarbas Soares, está nessa. Sabe por quê, Júnior? Aqui, nós estamos falando de asfaltar estradas de mineradoras. Eu já falei, gente, tem uma estrada de 30 quilômetros aqui, saindo aqui de Nova Lima, paralela, que está parada há uns 20 anos, porque um promotor deu a canetada dizendo que havia risco de um desmoronamento de uma represa, então parou a estrada. Agora, meu Deus do céu, ainda que haja um desmoronamento, que a gente tenha 6 vítimas fatais, o que seria extremamente lamentável, mas morre 6 todo dia na 040. Então, esse é um assunto desesperador. Não adianta a Associação dos Mineradores, não adianta técnicos, mineradores. Ô, Júnior, não adianta conversa se não tiver uma vontade política maior. Se o governador não entrar, o presidente da Assembleia não entrar, sabe? Chegar a Brasília unido e falar assim, arranje uma grana, porque nós vamos fazer outra licitação da 040, mas enquanto ela não sai, Júnior, é urgente resolver os trechos que matam. Porque nós estamos falando, isso tem 40 anos. Tem 40 anos. E além disso tudo, né, que é o problema grande, gigante, mortes, trânsito parado, toda essa confusão que a gente está falando, tem o varejinho. O varejinho. O varejinho que é, nesse momento, eu tenho certeza absoluta que tem um companheiro que está dirigindo na 040 com o para-brisa dele quebrado. Pé da vida, Júnior, porque a carreta nem lona
coloca para Ô, trafegar. Júnior, tem uma loja de vidros ali na... Vou fazer propaganda dela. Autoglass. Ali na Nossa Senhora do Carmo. Vai lá. Só de para-brisa quebrado da 040 são 40 todo dia. Imagina Pelo amor de uma Deus, pedra, uma loja. Não, uma e pedra é um prazo, dessa. e lá demora. Se você for querer trocar hoje, eles dão um prazo. Sim, Vão te claro, entregar, faz um vão grande entregar movimento, daqui 10 dias. Vocês estão falando pedra em para-brisa. Imagine uma pedra num capacete. Mas tá Eu doido. já levei algumas ali na 040. E sabe qual que é a providência que tomam? Bota um carro da Polícia Rodoviária Federal encostado ali na ponte do viaduto da Mutuca, o cara com aquela pistola que fotografa de longe para ver quem está 5 quilômetros a mais e multar. Nisso que é São Paulo. Pessoal, esse assunto, então, essa reunião vai acontecer, né, ao longo da tarde. Lógico que você vai ficar sabendo aqui na Itatiaia e com certeza a gente volta nesse assunto ao longo dos dias, porque é uma discussão importantíssima, não só para quem mora naquela região, né, mas para todo o estado de Minas Gerais, já que somos um estado minerador.